Depois da segunda prece, deixaram a hospedaria e percorreram 2 quilômetros com velocidade constante de 6 quilômetros por hora até a morada do ministro do rei, o vizir Ibrahim Maluf, um nobre muçulmano. Ao chegar logo à entrada, deu para ver uma rica morada onde ambos ficaram realmente encantados. Eles eram guiados por um escravo núbio, percorrendo um corredor estreito, o qual se viu uma pesada porta de ferro, continuando em direção a um grande jardim que era interno ao palácio. Nesse jardim abriam-se várias portas, algumas das quais deviam servir ao rainho do palácio. 2 escravas acompanhavam os 2 homens que atravessaram o pátio, sempre guiados pelos escravos de algemas de ouro, cruzando várias salas ricamente enfeitadas com tapeçarias bordadas com fio de prata, chegando finalmente ao aposento em que se achava o prestigioso ministro do rei. Encontraram-no sentado em várias almofadas, a qual se encontravam 2 de seus amigos, o Sheik Salem e o outro, um homem baixo, de rosto redondo, fisionomia bondosa, com a barba grisalha. O vizir os recebeu com demonstrações de viva simpatia. Dirigindo-se ao homem do seu lado, disse risonho: Eis aí, meu caro Lezi, o nosso grande calculista. Este jovem que o acompanha é o Bagdali, que o descobriu por acaso quando jornadeava pelos caminhos de Alá. Dirigindo-se respeitosamente ao salão do nobre sheik, o homem que calculava e seu acompanhante Beremis souberam mais tarde que se tratava de um brilhante poeta, amigo e confidente do califa Al-Mutasim. Custa-me acreditar, amigo Maluf. Quando os números se combinam, aparecem também os artifícios de cálculo e as sutilezas algébricas. Vou-lhe contar uma história. Ao rei El-Herd, filho de Modad, apresentou-se certa vez um mago que afirmava poder ler na areia o destino dos homens. O senhor faz cálculos? Perguntou o rei. E antes que o mago despertasse do espanto em que se achava, o monarca ajuntou. Se não faz cálculo, suas previsões nada valem. Se as obtém pelo cálculo, duvido muito delas. Aprendi na Índia um provérbio que diz: é preciso desconfiar 7 vezes do cálculo e 100 vezes do matemático. Para pôr termo a essas desconfianças, vamos submeter o nosso hóspede a uma prova decisiva. E dizendo isso, o vizir ergueu-se da cômoda e, tomando delicadamente Beremis pelo braço, conduziu-o até uma das varandas do palácio. Eis aí a bela partida de camelos que comprei ontem e que pretendo enviar, como dote, ao pai de minha noiva. Sei precisamente, sem erro possível, quantos são. E o vizir, para tornar mais interessante a prova, enunciou em segredo, ao ouvido de seu amigo Lezid, o poeta, o número total das animárias que Beremis deveria acertar. Quero agora, Beremis, que você diga quantos camelos se acham no pátio diante de nós. Os camelos eram numerosos e confundiam-se no meio da agitação em que se achavam. Se o Beremis, por um descuido, errasse o cálculo, a visita deles teria como consequência o mais doloroso fracasso. Depois de correr os olhos pelo pátio, o inteligente Beremis disse: Senhor vizir, quero crer que se encontram agora, neste pátio, 257 camelos. É isso mesmo! O total é realmente 257. E como chegou a esse resultado tão depressa e com tanta precisão? Muito simplesmente. Contar os camelos, um por um, seria, a meu ver, tarefa sem interesse. Para tornar mais interessante o problema, procedi da seguinte forma. Contei por primeiro todas as pernas e em seguida as orelhas. Achei desse modo um total de 1541. A esse total juntei uma unidade e dividi o resultado por 6. Feita essa pequena divisão, encontrei o quociente exato, 257. Pela glória de Kaaba, isso é simplesmente fantástico! Quem diria conseguir imaginar que esse calculista conseguiu contar 257 camelos? Devo lhe dizer, senhor vizir, que os cálculos se tornam, às vezes, um descuido do calculista. Certa vez, na Pérsia, quando vigiava o rebanho do meu senhor, passou pelo céu um bando de borboletas, e um pastor ao meu lado perguntou-me se eu poderia contá-las. Respondi que eram 856, mas o companheiro ao meu lado se espantou. Como poderiam ser tantas? Só então verifiquei que, por meu descuido, havia contado as asas das borboletas, e não elas. Ao fazer a necessária divisão por 2, consegui encontrar o resultado certo. O vizir, adorando a história, deu risadas, a qual pareceu aos ouvidos de quem estava ao redor um som relativo a uma música deliciosa.
Há nisso tudo um complexo que me escapa o raciocínio. Uma vez usada a divisão por 6, quando o camelo tem 4 patas e 2 orelhas, a soma é igual a 6. O que não compreendo é qual a razão de juntar 1 ao total antes de dividi-lo por 6. Berenice, com toda a sua calma, respondeu. Muito simples. Ao contar as orelhas, logo notei que um dos camelos era defeituoso. Tinha apenas uma orelha. Para que desse certo a conta, foi preciso adicionar 1 ao total obtido. Virando-se para o vizir, perguntou. Ó, vizir, poderia me dizer com toda satisfação a idade daquela que tem a ser sua noiva? Astir tem 16 anos, mas não vejo relação alguma entre a idade de minha noiva e os camelos que vou oferecer ao meu futuro sogro. Darei apenas a minha sugestão. Se tirar o camelo defeituoso, terá exatamente 256. Ora, 256 é o quadrado de 16, isso é, 16 vezes 16. O pai da noiva ficará encantado com a matemática, pois o número de camelos é igual ao quadrado da idade da noiva. Além do mais, que 256 é a potência exata do número 2, enquanto que 257 é primo, ou seja, só pode ser dividido por ele mesmo. Vou lhe contar uma lenda sobre números quadrados que são bons para os apaixonados. Conta-se que o famoso rei Salomão deu à sua noiva, a rainha Sabá, uma caixa com 529 pérolas. Sabendo-se que 529 é o quadrado de 23, ou seja, 529 é igual a 23 multiplicado por 23. Sendo que 23 era a própria idade da rainha, no caso de Astir, 257 substituirá 529. Todos olharam com espanto o calculista e o esperaram continuar. Somando seus algarismos de 256, obtemos a soma 13. O quadrado de 13 é 16. Agora, somando-se os algarismos de 169, é 16. Uma curiosa relação chamada amizade quadrática. Se os números falassem, o 16 diria o 13. Quero presentear-te uma homenagem. O meu quadrado é 256, e a soma dos algarismos desse quadrado é 13. O 13 responderia: agradeço tua gentileza, mas irei retribuí-la na mesma moeda. O meu quadrado é 169, e a soma dos algarismos desse quadrado é 16. Parece-me que justifiquei minha preferência ao número 256, que excede o número 257. Sua ideia é curiosa, Concordando o vizir. e vou executá-la. Gostaria o senhor calculista ser meu secretário? Berenice respondeu. Só poderei aceitar, ilustre Misa, se vosso honroso convite permitir um lugar para o meu querido amigo Bagdali, que se vê desempregado e sem recursos. É justo o seu pedido. Por isso, concederei um lugar ao seu companheiro Bagdali. Exercerá as funções de escriba, como ordenado que lhe couber. Bagdali aceitou a proposta e agradeceu ao bondoso Berenice por lhe dar essa oportunidade.